Querido Deus, muito obrigado. Unidos em Teu nome, na direção e submissão à autoridade do Teu Santo Espírito, nos rendemos agora desejosos de ouvir a Tua palavra. Venha falar conosco e venha alinhar os nossos corações. Tudo quanto o Senhor, pela Sua proposta de amor, tem para falar aos nossos corações, que os nossos corações estejam abertos, nossas mentes cativas, presas no entendimento daquilo que o Senhor falará. Assim oramos, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Não durma na hora errada. Você precisa dormir, o seu corpo precisa de algumas horas de sono. O ideal, segundo os estudiosos, é 8 horas de sono, e sono de qualidade. O meu é péssimo, o meu é ruim. Eu não sei se tem mais gente que se identifica comigo. Eu acordo porque começa a ventar, porque parou de ventar, porque começou a chover, porque parou de chover. Eu acordo, eu tenho uma facilidade gigantesca, o meu sono é leve. Eu nunca fiz aquele mapeamento do sono, mas o tal sono REM, que é aquele sono profundo, eu acho que raramente eu o acessei. Eu já fiz inclusive uso de indutor do sono para melhorar a qualidade do meu sono. Estou até pensando em voltar a usar alguma coisa, mesmo de uma forma um pouco mais sutil, para me ajudar, porque eu preciso dormir e você também precisa dormir, senão o teu corpo não aguenta. Se você já teve uma noite de privação de sono, por uma circunstância ou outra, você há de se lembrar que no dia seguinte você estava arrebentado, porque o nosso corpo, a nossa mente precisa descansar, é algo necessário inclusive para a nossa saúde. Mas o propósito dessa reunião e dessa palavra não é levar você a reflexões para melhorar a sua qualidade de vida, não, isso é importante, mas nós não queremos falar sobre o seu soninho, a sua noite de sono. Nós queremos falar do sono espiritual. Nós queremos falar daqueles que muitas vezes adormecem espiritualmente, e de uma forma muitas vezes sutil, gradativa, vão entrando numa sonolência, numa manemolência, num momento de dormência espiritual, e quando se apercebem, estão dormindo. Porque quando eu e você estamos dormindo, nós não estamos alertas, nós estamos vulneráveis. Quando você dorme, você está vulnerável. Tem pessoas que têm um sono muito profundo, daquelas pessoas que quando dormem profundamente, que pode cair a casa, que a pessoa não acorda. Como eu gostaria de experimentar isso. Mas ficamos vulneráveis quando estamos dormindo. Fisicamente estamos vulneráveis. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando estamos adormecidos espiritualmente, é quando estamos vulneráveis e suscetíveis a sermos violentamente atacados. São momentos em que experimentamos investidas terríveis, quedas espirituais que se configuram em desconexões de relacionamento, conflitos familiares, problemas financeiros que advêm de decisões equivocadas. Tudo isso consequência de sonolência espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo escrevendo a essa igreja diz o seguinte: por isso é que foi dito: desperta,
ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A palavra está dizendo para nós, para a igreja, é necessário despertamento para quem está mortificado, para quem está num sono espiritual que se assemelha à morte. Porque quando você está dormindo, a única diferença da morte é que você está respirando, mas você está entregue. Paulo está falando a essa igreja: olha, vocês precisam despertar, se levantar dentre mortos. Você pode estar espiritualmente se assemelhando a quem está morto espiritualmente, mas você não é morto espiritualmente. Aquele que está em Cristo está vivendo, recebeu vida, e não pode se assemelhar ao morto espiritual. O morto espiritual não promove nada em sua vida, ele não tem dinâmica, ele não tem produção consequente de salvação. E você, nós, se não vigiarmos, entramos numa sonolência espiritual que se assemelha àquele que está morto espiritualmente. Qual é a diferença? Você olha para um, olha para o outro, não vê obras, você não vê vida, você não vê transformação, você não vê frutos, consequência da salvação. Vocês que aceitaram a Cristo, que desceram as águas, a expectativa dos céus é frutos. Vocês foram chamados para dar frutos, porque quem não frutifica, a árvore que não frutifica, ela está contrária à natureza, ela está morta, ou ela está violando um propósito da natureza. É o que Paulo fala aqui. Por isso, não durma na hora errada, não durma diante das investidas do inimigo. Nós ministramos aqui há algum tempo atrás e nos posicionamos num comparativo, e isso é uma realidade. Somos soldados arregimentados no exército de Cristo. Você foi convocado para compor as fileiras dos soldados de Cristo Jesus para combate, para lutas espirituais. Você não é chamado para combater pessoas, você é chamado para combater influências espirituais que muitas vezes estão dominando vidas. Então, o primeiro tópico é para te alertar, para nos alertar que nós temos um inimigo que, quando você, como um soldado entrincheirado, com a responsabilidade primária de autoproteção, um soldado primeiro, ele se protege para não ser ferido em combate, para não ser morto em combate. Mas qual é o objetivo dele? Guarnecer posição, conquistar território. E ele tem que estar alerta, ele tem que estar atento, porque o inimigo, se pega o soldado dormindo, o soldado desatento, ele o derruba. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou-lhe raspar as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Se você conhece a história de Sansão, está lá em livro de Juízes, capítulo 16. Sansão era um homem de uma força descomunal, era uma força sobrenatural. Como ele era forte? Qual era a fonte da sua força? Ele tinha sido consagrado desde o seu nascimento ao Senhor, e seus pais haviam feito um pacto com o Senhor, uma aliança com o Senhor, um voto
de Nazireu. E o voto de Nazireu previa que aquela pessoa, o Nazireu, ele não tocaria em coisas mortas, não beberia comida forte, e no caso de Sansão, não passaria navalha sobre sua cabeça. Num combate contra os filisteus, ele, com uma queixada de jumento, com um osso da queixada de um jumento, ele mata 1000 homens. Ele era muito forte, mas ele começou a flertar com o pecado, ele começou a comungar com o inimigo, ele começou a conviver com o inimigo. Consegue identificar? É semelhante àquele que começa a conviver com o pecador, com o pecado, a se assimilar nas condutas do pecado, e ele vai e se enamora com Dalila, uma mulher problemática, uma mulher que não era para ele ter aquele relacionamento, e por várias vezes ela manifesta para ele que o desejo era traí-lo, porque ela se vendeu por dinheiro. Ela não tinha um relacionamento de amor com Sansão, ela não tinha interesse em ter um homem ao seu lado, constituir uma família. Ela curtia a vida, mas ofereceram dinheiro para ela, para que ela descobrisse qual era o segredo de Sansão. E ela começa a importunar esse homem. E um dia ele fala: não, se você me amarrar com 7 cordas novas, que nunca foram usadas, eu perco a minha força. Ela faz ele adormecer, amarra os seus braços com 7 cordas novas, e quando ela dá o alerta: olha, os inimigos chegaram, ele as rompe, como se fosse pano queimado. Já foi um alerta para a vida de Sansão. Ainda assim ele continuou esse relacionamento. Ah, você não me ama, e não, tá bom, se você fizer 7 tranças nos meus cabelos, e o prender num tear de madeira, eu perco a minha força. Faz ele adormecer, faz as tranças no cabelo dele. Esse cara tinha um sono profundo, hein? Esse cara dormia. A mulher teceu 7 tranças na cabeça dele, prendeu no tear, deu o alerta, e ele arrebenta o tear, quebra com tudo. Mas um dia ele revela o verdadeiro segredo da sua força. Olha, nunca passou navalha sobre minha cabeça. O inimigo estava dando sinais: eu vou pegar você. Dalila era a representação do inimigo que queria a destruição de propósito, de chamado, porque Sansão havia sido chamado por Deus para ser libertador de Israel num determinado período da história. Havia propósito para a vida de Sansão, há propósito de Deus para a sua vida. O Senhor chama você para a vida de santidade, de integridade, mas uma vida de utilidade na obra. Utilidade, Deus tem algo para fazer na sua vida. Mas assim como Sansão, Dalila como inimiga, eu e você temos um inimigo em comum que quer arrebentar com esses propósitos, destruir os nossos sonhos. Sansão era, de certa forma, um homem autoconfiante demais, beirava a arrogância, e por conta disso ele se desconectou do Senhor. E quando ele se desconecta, você sabe o que Sansão fez? Sansão tinha convicção de chamado. Sansão já tinha experimentado de intimidade na manifestação do poder de Deus, inequívoco. Leia a história de Sansão. Mas em determinado momento ele olha todo esse contexto de um chamado, de alguém que diante do Senhor estava sendo tremendamente usado, e ele deve ter pensado: isso não é grande coisa, bom mesmo é curtir a vida. Não, eu também preciso ter momentos de tranquilidade, eu também preciso ter momentos de descanso.
Não, servir ao Senhor também tem um limite. Não, também não é tanta dedicação assim. Não precisa tanto envolvimento assim. O coração dele começou a se corromper. E ele começou a se contaminar. E culminou com um homem dormindo no colo do inimigo. Se eu e você não vigiarmos, aquele que é o nosso inimigo, o seu inimigo não são pessoas que estão à sua volta, que muitas vezes estão te prejudicando, cutucando, incomodando a sua vida. Dalila era uma mulher, ela sozinha não tinha conseguido destruir Sansão, mas bastou ele se desconectar com Deus e dormir no colo dela, que tudo acabou. Todo aquele sonho, aquele projeto, toda aquela eleição e chamado foi desconstruído. Você tem um inimigo? Você sabia? Você sabia que você tem um inimigo? Não é uma pessoa, é alguém real, verdadeiro. E ele não quer só te incomodar, ele não quer só minar as suas forças, porque as suas forças você está minando pela sua sonolência espiritual. Mas quando ele te acha fragilizado, dormindo espiritualmente, fraco, porque você se desconectou de Deus, porque você se afastou de Deus, ele não raspa os seus cabelos, porque fraco você já está. Ele entra na tua vida para te destruir. O propósito dele é te matar, é roubar a sua paz, seus sonhos, destruir as gerações, destruir seu casamento, destruir sua empresa, suas finanças. Eu estou falando do diabo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:12: estejam alertas e vigiem. Soldado tem que estar alerta e vigilante. Soldado não pode estar dormindo. Soldado tem que estar alerta. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, ele é seu inimigo. Anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Está claro, está determinado, não há sutilezas, aqui não há perspectivas de variações, é determinante. O diabo é nosso inimigo, e ele está procurando brechas na sua vida, e ele está procurando homens e mulheres, adolescentes, adultos, que estão adormecidos espiritualmente, para entrar e arrebentar com sonhos e projetos. Não durma o sono da indiferença. Não durma o sono da indiferença. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Você conhece a história de Jonas, né? Acredito que sim. Vale a pena estudar a palavra, viu? Vale a pena conhecer os personagens, a história dos personagens. Deus fala para Jonas: quero você em Nínive. Tem uma cidade de 120 mil pessoas, que se não for dada a ela a oportunidade, eu vou destruir. Vai lá, leva a palavra. Não vou. Os ninivitas são palmeirenses, eu sou corintiano. Cadê o doutor Rodrigo? Deu risada lá, né? Que analogia, né? Você gosta. Não, eu quero mais é que eles morram. Eu vou para Tarsis. Foi lá, comprou uma passagem, pagou, botou dinheiro do bolso. Olha, para desobedecer a Deus, a gente às vezes até gasta dinheiro, né? Põe dinheiro na parada,
comprou uma passagem, entrou naquele navio, e aquele navio é acometido de uma violenta tempestade, e trouxe desespero para a tripulação. Eles começaram a esvaziar a carga do navio, tentando de alguma forma sobreviver, e quando viram que não estava dando certo, esse texto fala que cada um recorreu ao seu Deus, cada um tinha uma fé, porque quando as coisas ficam caóticas, tenebrosas, perspectiva de morte, até o ateu se converte. E o autor, o pivô de toda essa história, fazia o quê? Dormia, estava no porão do navio, dormindo, indiferente. Quantas vezes eu e você nos posicionamos com a mesma indiferença? Porque Jonas sabia da vontade de Deus. Alguma dúvida quanto a isso? Jonas sabia que Deus tinha algo, tinha uma tarefa, tinha eleito ele para uma tarefa. Eu quero você em Nínive, é para lá que eu quero que você vá. Ele sabia da vontade de Deus, ainda assim agiu com indiferença à vontade de Deus, desobedece e não se preocupa inclusive com as consequências. Muitas vezes nós agimos da mesma forma, indiferença com os princípios da palavra. A palavra está dizendo: olha, faça desse jeito, não faça desse jeito. Você conhece a palavra, assim como Jonas conhecia a vontade de Deus, e ainda assim você faz: vou fazer do meu jeito, não, comigo vai dar certo, deu errado com todo mundo, não, eu vou tentar, comigo vai dar certo. Indiferença, crentes indiferentes à vontade de Deus, e vão adormecendo nos porões das suas emoções corrompidas, vão dormindo diante de tempestades que estão atingindo a família. Você está em desobediência ao propósito de Deus para a sua vida, a sua mulher está sofrendo, o seu esposo está sofrendo, os seus filhos estão sofrendo, uma tempestade se abateu sobre sua vida e sobre a sua família, e ainda assim você está dormindo, indiferente ao que está acontecendo. Desperta, tu que dormes, diz a palavra de Deus. Com certeza, ao seu redor há muito trabalho que Deus quer que você se aplique em realizar. Olha, eu tenho insistido, e é maravilhoso ver as pessoas que chegam e abraçam com vontade a obra, não por ativismo. Depois de um certo tempo você detecta comportamentos, gente que está servindo por constrangimento, por cumprir tabela, gente que está servindo por ativismo, mas gente que está servindo de coração, gente que entendeu: olha, em gratidão ao que Deus fez por mim, eu quero servir na sua obra. É esse coração que o Senhor está chamando você. Tem muita coisa para fazer. Todos os ministérios, vocês que se batizaram, você que caminha conosco, você que é membro dessa igreja, todos os ministérios precisam de pessoas, todos. Mas nós não precisamos, aqui eu falo agora na autoridade pastoral, nós não precisamos de pessoas que não venham com o coração. Não venha servir se você não tem convicção de que Deus te chamou para servir. Não estou preocupado com as suas habilidades. Tem alguns ministérios que os líderes vão
criar e aplicar os filtros necessários. O louvor é um. Mas até aqui, no altar, na adoração, e eles sabem disso, a técnica é importante? É importante. Nós procuramos entregar a excelência ao Senhor. Mas se não tem coração, se o coração não é coração de adorador, melhor não subir, melhor não ir para o Kids, não ir para a conexão, para a central de membresia, para a loja, para o gourmet, para a ilha. Tem muito para fazer, tem chamado para todos, mas é para entrar com o coração. Não durma diante das oportunidades. Já aconteceu com você? Poxa, perdi essa oportunidade. Vacilei. Gente, eu sou o suprassumo de alguém que desperdiçou uma oportunidade. Desperdicei várias. Mas essa aqui é antológica. Eu queria terminar o colegial. Queria concluir o colegial. Não estava preocupado em graduação, já estava trabalhando. Trabalhava com meu pai. Meu primeiro registro em carteira foi com 13 anos de idade. Então eu queria tirar o colegial. E aí, como alguém altamente interessado no estudo, adolescentes, não sou inspiração agora para vocês, tá bom? Vocês vão agora, abre a mente para ver o desperdício. Eu fui olhar para os cursos mais fáceis, Mirela. Fui assim, ó, o que tem em Penápolis, Marcelo, mais fácil? Na época, a FUNEP tinha lançado técnico em edificação, técnico em computação, técnico em enfermagem. Curso noturno, técnico. Foi bom, não tenho habilidades manuais para trabalhar com edificação. Descartado. Não tenho habilidades para tratar doentes e machucados. Me dá um engruio no estômago. Descartado. Sobrou técnico em informática. Isso, gente, eu conheci o tetravô do computador, porque aquilo era a mesma coisa que aprender mandarim em braille, porque é um negócio que não entrava na cabeça. Mas era um curso relativamente tranquilo, noturno, vai de boa. Eu termino o colegial. Aula prática a gente tinha lá na usina campestre. Computador era o tamanho de uma geladeira, eram uns IBMs gigantesco, não tinha drive, memória interna. O CD, que nem existe mais CD, era um long play, era um disco desse tamanho assim, protegido por uma capa, ou era cartão perfurado, ou era fita perfurada, ou era fita magnética. Isso eram os drives de armazenamento. Eu olhava assim, pensava na minha cabeça, cara, quem é que vai ter dinheiro para comprar um computador? Porque naquela época a usina campestre era a empresa mais próspera da região. Falei, esses caras que tem dinheiro saindo pelo ladrão, só eles conseguem ter um computador. Fala, o que eu estou fazendo com esse curso? Que fim vai dar nisso? Não me dediquei, não avancei. Poderia hoje ser um Bill Gates, né? Um Steve Jobs, né? Poderia ter aí, né, criado o WhatsApp, poderia ter sido eu o WhatsApp, poderia ter criado o Instagram. Eu estava lá, gente, eu estava nessa onda, e eu perdi oportunidade. Isso é só um relato, viu, adolescentes? Não percam oportunidades, viu, igreja? Tem oportunidade na sua vida, passando, chegando a cada momento. A cada momento você é chamado para intervenções celestiais. A cada momento Deus coloca pessoas na sua vida, te coloca em ambientes para você transformar a atmosfera. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu:
A verdade é que não as conheço. 10 virgens, 10 moças que aguardavam a chegada do noivo. É uma cultura da época. O noivo chegava e levava as 10 virgens, as 10 moças, para um lugar específico da celebração, só que era de noite. E se acontecesse à noite, precisava ter lamparina, e para a lamparina acender tem que ter azeite. Dessas 10, 5 se prepararam. Por quê? Porque a gente não sabe, olha, que hora que vem o noivo, a gente não sabe, ele pode vir daqui 1 hora, ele pode vir daqui 2 horas, ou então vamos fazer o quê? Eu vou me preparar, eu vou me abastecer de azeite, porque se ele vier mais tarde, não tem problema, a minha lamparina não vai se apagar. 5 delas, não se preocupar com azeite, pode ser que ele chegue daqui meia hora, vou gastar dinheiro, vou investir tempo. Não, o tanto que tem está bom. Só que o noivo demorou. E porque ele demorou, quem tinha pouco azeite ficou no escuro. E aí, quando viu que estava sem azeite, falou: bom, e agora se o noivo chegar? Se ele chegar e a gente está sem luz, não nos leva, vamos sair, vamos comprar. Primeiro elas queriam dividir com quem tinha. Falei: não, isso aqui é nosso, isso aqui a gente armazenou para nossa situação. Então vamos comprar. Enquanto elas estavam comprando azeite, procurando abastecimento, o noivo chegou. Sabe, igreja, o noivo é Cristo Jesus. Ele vai voltar. Cristo Jesus vai voltar para buscar a noiva. Quando você lê ou ouve uma ministração em que se fala a noiva de Cristo, entenda, traduza: a igreja. O noivo, Cristo Jesus, vem buscar a noiva, a igreja. Que igreja? Amor e cuidado? Não. Ele vem buscar a igreja que se compõe daqueles que entregaram a sua vida sinceramente a Cristo Jesus, e ela está esparramada por toda a face da terra. A questão é: você sabe quando o noivo vem? Aquelas jovens não sabiam. 5 estavam preparadas, coração cheio, devoção, intimidade, unção, busca, derramamento, vontade, desejo, intimidade. Estavam preparadas. Quando o noivo vier, eu estarei preparada. Esse é o chamado da noiva. Mas tem muitas noivas, tem muita gente que está displicente, que está dormindo. Vou descansar um pouquinho. Esse negócio de ser crente cansa. Esse negócio de ser crente dá trabalho. Vou tirar um tempo, vou dar uma descansada. Passaram mais de 2000 anos, Jesus não voltou. Ele vai vir em 2023? Nada. Vai vir em 2030. Dá uma curtida, né? Apagou a lamparina, acabou o azeite, acabou a unção, acabou o amor, acabou o desejo de relacionar-se com o noivo. Não, depois a gente retoma isso. Você não sabe quando o noivo vem, mas ele prometeu que virá. Ele prometeu que vai voltar. E se ele voltar e encontrar pessoas adormecidas, pessoas que esvaziaram a sua lâmpada, não tem azeite, não tem mais unção, não tem mais amor. Você sabe, igreja, não dá para você dizer que ama o noivo. Eu amo Jesus. Se fôssemos perguntar, todos responderiam: sim, eu amo Jesus. Mas você ama a noiva? Porque ele vem buscar a noiva. E o que nós vemos são pessoas, como eu já fiz em algum momento da minha vida. No meu interior eu não declarava que eu não amava Jesus. Eu fui construído no entendimento
do amor de Jesus. Eu conhecia o amor de Jesus, mas eu desprezei a noiva. Eu não vivia para a noiva, eu não me dedicava para a noiva, eu não pertencia à noiva. Então você que quer ter um encontro com Cristo, você que quer ser levado cada dia, cada momento à sua presença, o seu lugar de intimidade é definitivo, é determinante, mas o teu lugar é na presença dele, é na eclésia, é na igreja, é na comunidade. Não despreze a noiva. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. Não toca nela não. Não toca nela não. Não despreza ela não. Fala mal dela não. Não somos perfeitos. Não existe igreja perfeita. Tem gente que vem, fica, vai, outros vêm. Tem muita gente que está procurando a igreja perfeita. O dia que você encontrar, você me avisa, porque eu quero conhecer, porque ela não existe. Essa não é, porque eu estou aqui. Por isso que eu posso afirmar que ela não é perfeita, mas é a noiva de Cristo. Você precisa aproveitar uma oportunidade de servir a Deus, uma oportunidade, primeiro, de entregar a sua vida a Jesus, porque Jesus vem buscar a noiva. A noiva são todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Essa é a sua maior oportunidade, e tem muita gente que está desprezando. A maior oportunidade da vida do homem não é prosperidade financeira, não é carreira profissional, não é nenhum outro projeto humano. A maior oportunidade ainda oferecida para o homem é a salvação em Cristo Jesus. Se você não aproveitou ainda essa oportunidade, não desperdice mais nenhum dia. Se você já entregou a sua vida a Jesus, maravilha, caminhe, se fortaleça, permaneça, encha a sua lamparina, a sua vida, o seu coração com azeite da presença, com a unção, com a intimidade com o Espírito Santo. Esteja vigilante, esteja desperto. Mas se você se vê nesse momento entendendo, poxa, eu tenho dormido, eu tenho vacilado, eu estou meio adormecido, ouça a voz do Espírito Santo: desperta, tu que dormes. Acorda, igreja, acorda, acorda para um chamado, acorda para a oportunidade. Não durma diante da batalha entre carne e espírito. A sua maior batalha, a maior batalha que o homem enfrenta, não está no exterior, não se configura em ambientes. Eles existem, essas batalhas existem. Você pode estar enfrentando batalhas familiares, profissionais, em várias frentes você pode estar combatendo, mas ela não é a maior, nenhuma delas é a maior. A maior batalha que você enfrenta está dentro de você mesmo. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito é o que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há duas frentes combatendo dentro do seu coração. Uma diz: olha, cara, não se preocupa com esse negócio de igreja não, tem tempo para você fazer isso, não, vai curtir a vida. O que tem a pornografia? O que tem o vício? O que tem a mentira? O que tem o roubo? O que tem a desonestidade? Cara, todo mundo faz, as autoridades fazem, a referência é muito negativa. Você vai se preocupar com isso? É a sua carne dizendo para você: ó, meu, se renda, vai também, vai na onda. Mas o Espírito Santo que habita em você fala: se posiciona, filho, se posiciona, filho, eu te chamei para a santidade,
O projeto de Deus para a sua vida é santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, e o Espírito fica degladiando dentro de você. É como naquela figurinha de desenho animado, que posiciona um anjinho e um demôniozinho no ombro, e ficam agindo com influência, faz, não faz, faz, não faz. Isso é uma realidade, só que está dentro do seu coração. E numa batalha, quem prevalece? Quem vence um embate numa batalha? Quem está mais fortalecido? Quem está mais bem armado? Quem está mais bem municiado? E você está adormecido espiritualmente, você não lê mais a Bíblia, você não ora, você não se consagra, você não jejua, você não busca o Senhor, você não tem intimidade com o Espírito Santo, você adormeceu espiritualmente e quer ter vitória. Como? Como venceremos essa batalha espiritual que é travada dentro de mim, dentro de você? Se o Espírito nos vê adormecidos, displicentes, negligentes, somos capazes de ficar 2, 4 horas na frente da televisão e não ficamos 5 minutos em oração. Você chama para um momento de oração na igreja, para um tempo de oração, para uma vigília, que nem é as vigílias de antigamente. As vigílias de antigamente a gente varava à noite, termina o culto, é um tempo só. Poucos, terça-feira, poucos têm vindo, culto de ensino, de aprendizado da palavra. E a gente quer ter vitória, a gente quer ser vencedor nessa batalha. Não durma diante da palavra de Deus. No primeiro dia da semana, reunindo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Uma galera se reuniu, como aqui, para ouvir Paulo. Paulo estava se despedindo. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar numa ministração que você não vê o tempo passar. A última que eu experimentei, eu e minha esposa, a pastora, fomos a Marília, ficamos quase 3 horas ouvindo o pastor Luciano Subirá. Ficaríamos mais 3. Tamanha unção e conhecimento daquele homem na palavra. Eutico estava num ambiente como esse. E Paulo, eu estou falando de Paulo, estou falando de Renato. Não estou falando de Renato, estou falando de Paulo, o apóstolo, estava pregando. O que Eutico fez? Ele foi sentar na janela, no 3º andar, um lugar que não tinha, baixa um pouquinho por favor, um lugar que não tinha proteção. Imagine que nós estivéssemos num lugar como esse, no 3º andar, e eu chego para você, para o Nazir, ó, tem um lugar aqui na janela, nós estamos no 3º andar, tá, Nazir? Mas senta aqui, ó, não tem grade, viu? Não tem proteção. Aqui é um lugar que você vai ficar sentado. É um bom lugar para ficar? Claro que não. Claro que não. Eutico poderia ter escolhido um lugar melhor, mais perto, mais seguro. Mas tudo bem, vamos imaginar que o lugar estava lotado. Acontece. E só sobrou a janela para ele sentar.
Esse não é o problema. O problema é que a palavra estava sendo ensinada, a palavra na verdade estava sendo escrita, porque hoje eu e você recebemos a história, naquele momento ela estava acontecendo, ao vivo, o autor estava ali ministrando, e Eutico adormeceu, e ele dormiu a ponto de cair. Aonde você está diante da palavra de Deus? Aonde você está se posicionando? Quanto você está querendo se aproximar da palavra do Senhor? Quanto você tem se alimentado da palavra de Deus? Porque você, se ficar uma semana sem comer, o seu organismo vai ficando fragilizado. Se você se propor a fazer um jejum de 40 dias, só faça isso sob orientação e cuidado médico, porque o teu organismo vai sofrer. Mas a gente não fica, às vezes, um dia sem fazer uma refeição, mas ficamos uma semana sem nos alimentarmos da palavra. Quando foi a última vez que você pegou a Bíblia com desejo de ouvir a voz do Espírito Santo? Quando foi a última vez que eu e você nos debruçamos na palavra e falou: eu quero entrar na palavra, eu quero viver a palavra? Porque muitas vezes nós sentamos nas janelas de uma religiosidade distante, nos afastamos daquilo que é a atração da palavra, porque a palavra, ela tem que te atrair, porque se você não consegue despertamento espiritual, nem na pregação, na leitura da palavra, você não é despertado espiritualmente, talvez você esteja, talvez eu esteja, como um Eutico da vida, adormecido. A palavra já não fala mais no meu coração, ela não me desperta, e eu corro o risco de sucumbir espiritualmente, de cair espiritualmente. Quedas espirituais, no mínimo, provocam lesões terríveis. Eutico morreu. Ele ainda teve uma segunda chance, porque Paulo estava lá, e vai lá e ora por ele, e ele revive. Mas todas as vezes que a palavra não me desperta, que nos derruba, nos leva a quedas espirituais, consequências acontecem, marcas, feridas, lesões. A palavra estava lá, chamando, atraindo. Eu me distanciei da palavra, eu fui para a janela, eu adormeci, eu caí, e hoje trago cicatrizes dos meus pecados, cicatrizes na minha alma, cicatrizes nas minhas emoções, porque ao invés de me sentir atraído pela palavra, eu decidi, como Eutico, ficar num lugar desprotegido, vulnerável. A palavra tem que te atrair, a palavra tem que atrair, e a palavra tem que despertar. Sabe, quando o Senhor chama Josué para assumir o legado de Moisés, sabe qual foi a instrução que ele recebe? Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Você não quer ser fracassado?
Você não quer fracassar no seu casamento, você não quer fracassar nos seus projetos, você não quer fracassar, você não quer fracassar, você quer ser bem-sucedido. Você não foi projetado para ser fracassado. Quer ser bem-sucedido, quer prosperar. Porque prosperidade não tem só links financeiros. A Bíblia fala muito e nos ensina muito como prosperar, inclusive financeiramente. Mas essa não é a essência. Deus projetou você para ser próspero. Você é chamado para prosperidade. Qual é o segredo? Não são esses coaches da vida. Tão somente seja obediente ao livro dessa lei. Não se aparte dele dia e noite. Tenha o cuidado de andar em conformidade. Se for para se conformar, não é com o padrão do mundo. Se for para se conformar, se conforme, tome a forma da palavra de Deus, para que você seja bem-sucedido e tudo o que você fizer gere prosperidade. É tempo de despertar de sonos espirituais. Como é que está a sua vida? Como é que está? Como é que você se vê? Espiritualmente falando. Você pode estar voando profissionalmente, em outros aspectos. A chamada aqui é espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que você se vê? Adormecido, sonolento, em sono profundo, a ponto que você não ouve mais a voz do Espírito? Antes você acordava nas madrugadas, despertado pelo Espírito para orar, agora isso não acontece mais. Você não tem mais prazer na lei do Senhor, você não tem mais prazer em ler a Bíblia, você não ora mais. Tudo isso é a tradução de um sono espiritual que se abateu sobre você. Mas nessa noite, nesse lugar, eu e você marcamos um encontro com Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus que está aqui traz uma palavra para a igreja: desperta, tu que dormes. Fiquem em pé, fiquem em pé. E o primeiro chamado, primeira convocação, e agora é jogo rápido, porque tem coisas na vida que a decisão tem que ser rápida, porque você já entendeu que se você está dormindo espiritualmente, porque nunca se conectou, nunca entregou o seu coração a Jesus, você nunca rendeu a sua vida a Cristo, em nenhum momento da sua vida você decidiu entregar a sua vida a Jesus, você está dormindo o sono dos mortos. Você pode estar vivendo o melhor dia os melhores dias da sua vida, espiritualmente você está dormindo o sono dos mortos, e a morte te espera. A morte espiritual já é uma realidade na sua vida. Então o primeiro chamado e a primeira palavra de convocação é para que você, aí aonde você está, que nunca, em nenhum momento você aceitou Jesus, entregou a sua vida a Ele, mas nessa noite você entendeu que você precisa despertar, que você precisa acordar para a vida. Sim, acordar para a vida, isso é um jargão popular, mas é um jargão espiritual. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você está dormindo espiritualmente, mas nessa noite Ele veio aqui, através do seu Espírito, para te acordar. E se você quer entregar a sua vida a Ele, aonde você está, erga a sua mão, queremos orar por você. Há alguém? Aleluia, 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 é para isso, é para isso, aleluia. Pessoas estão despertando para um chamado espiritual. Entregue sua vida a Jesus, Ele vai voltar para levar a noiva, e nós não sabemos, pode ser amanhã, pode ser nessa madrugada, mas se você já entregou a sua vida a Jesus, se você está fazendo isso hoje, se Ele vier te buscar,
você vai subir com Ele, e juntos com Ele estaremos na eternidade. Oh, como é maravilhoso contemplar a obra do Espírito num despertamento espiritual que atinge corações adormecidos. Obrigado, Senhor. Mais alguém? Uma última oportunidade. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluias. Glória ao Senhor. Mas também quero fazer um chamado especial para você que conhece a Jesus, que já entregou a sua vida a Ele em algum momento, mas você ouviu a ministração e você viu, poxa, eu sou um mix de Jonas, eu sou um mix de Eutico, eu estou dormindo indiferente, eu estou dormindo insensível à palavra, eu estou como Sansão, dormindo no colo do inimigo. Mas eu conheço a Jesus, mas eu quero algo diferente, eu quero retomar o despertamento, eu quero me ver como um soldado alerta. Se essa é a sua realidade, você quer mudar a sua história, eu quero te chamar rapidamente, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se existe alguém que se identificou com algum desses personagens, olha, eu estou como Eutico, a palavra não está mais falando no meu coração, eu estou como Jonas, eu estou desobediente, eu saí da visão, eu saí do propósito, vem aqui, vem rápido, quero orar por você. Tem algo do Espírito para tocar no seu coração, de transformação, de mudança, de restauração. Venha, se você entende, olha, eu quero isso para a minha vida, eu quero mais, o que eu tenho, o que eu estou vivendo é pouco diante de perspectivas, de chamados grandiosos. A obra do Senhor na sua vida é grande, meu querido, é grande, não é pequena, não é medíocre. Desperta, tu que dormes, desperta para uma vida de abundância, de alegria, na presença do Senhor, há abundâncias de alegria. Por que você está vivendo triste? Por que você está vivendo desesperançado? Por que você está vivendo essa vida meia boca? Não, há um chamado de plenitude para a sua vida. Se você quiser, pode vir, nós vamos orar por você e já vamos encerrar. Mais alguém? Mais alguém? Está tudo bem? Tudo vai bem com a sua alma? Glória a Deus. Continue, permaneça, se fortaleça, desperte mais, viva mais intensamente, viva mais profundamente. Você não está fazendo isso para homens, você não está se movendo em atenção a homens. Ou é o Espírito Santo que te convence, ou não é discurso de homens. Só o Espírito pode te convencer. Olha, tem mudança que precisa acontecer, precisa de despertamento, precisa de renovação, precisa de restauração. Tem algo que Deus quer fazer na vida de jovens aqui nessa igreja. O Espírito Santo tem um chamado muito forte, muito especial para os jovens dessa igreja. Vocês são uma geração dos Josués que recebem a unção da palavra, e vocês precisam, jovens, adolescentes, vocês precisam entender: a obediência à palavra levará vocês a lugares de prosperidade e realização. Há também um mover do Espírito de reconexão, de relacionamentos. O diabo tem atacado muitos casamentos, o diabo tem atacado as famílias. O diabo quer destruir seu lar, viu? O
diabo quer destruir seu casamento, ele quer destruir seus filhos. Ele está só sondando as oportunidades. Casais, orem juntos, promovam unidade espiritual de fortalecimento, não deem brechas, não permitam fragilidades nos relacionamentos, se fortaleçam, despertem urgentemente, porque os dias são maus, são terríveis e tenebrosos, e o diabo quer destruir sua casa, o diabo quer destruir seu lar. Não aceite, se posicione. Vejo homens que se adormeceram de um chamado sacerdotal e se afastaram desse chamado. Desperta, homem, protege a tua casa em oração. Se você soubesse quando o ladrão viria na sua casa, você estaria desperto, preparado para evitar o mal dentro da sua casa. Só que tem homens aqui que estão levando para dentro do relacionamento, eles mesmos são os agentes do mal. Homens que se afastaram, adormeceram espiritualmente e não levam mais para dentro de casa a unção do Espírito sacerdotal. Não são mais os intercessores, não são mais os pais exemplos para os filhos. Mulheres também que se esqueceram de um chamado de ajudadora, de colaboradora. Todas essas fragilidades é sono de relacionamento, e o diabo adora crente dormindo, viu? O diabo adora crente dormindo. Crente dorminhoco é show para o diabo. Ele faz e acontece, ele bagunça mesmo. Desperta, tu que dormes, e contemplem aquilo que o Senhor quer fazer na vida de vocês. Oh Senhor, te agradecemos, Pai, te glorificamos, Senhor, na beleza da tua santidade, te rendemos honra, glória, louvor e exaltação ao teu santo nome. Senhor, na presença do teu Espírito que sonda os nossos corações, nada é insondável para o teu Espírito que está aqui. Mapeia, Espírito Santo, os corações, e ao encontrar sonolência, almas adormecidas, desperta pela tua doce presença e nos leva nesse despertamento ao avivamento. Queremos viver intencionalmente e intensamente da presença doce e maravilhosa do Espírito Santo de Deus que nos visita nessa noite. A ti, Senhor, toda honra e glória rendemos nos céus e na terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia. A Ele toda honra e glória, a Ele todo louvor e toda exaltação. Tempo de despertar, igreja. Tempo de despertar. Acorda. Acorda para aquilo que Deus quer fazer na vida de todos nós. Ergam suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. O Senhor abençoe sua vida, o Senhor guarde a sua vida, te leve a lugares maravilhosos nessa semana e em todos os dias da sua vida. Vão na paz do Senhor.